Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 e ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o mar, enquanto ele dormia. Aproximou-se seus discípulos e, despertando, dizendo: Senhor, salva-nos que vamos perecer. E ele disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então levantou, repreendeu o vento e o mar, e sobreveio grande calma. E os homens se maravilhavam, dizendo: De que natureza é esse que até o mar lhe obedece? Então nós vemos aqui, irmãos, essa é uma palavra muito conhecida, mas é interessante assim, ó, ela é conhecida, mas ela parece que faz parte assim sempre da nossa vida. E quando a gente precisa, que volta e meia a gente está precisando, a gente não lembra dela. Quantas e quantas tempestades, dificuldades e provações nós passamos. O servo de Deus, ele vive nessa terra passando por provações, passando por lutas, passando por aflições. Claro, tem bênção sim, tem, com certeza. Mas depois dessa tempestade, a bonança vem. Sim, com certeza. Mas antes da bonança, eu estou falando nesse tempo de tempestade, tempo de dificuldade, tempo em que parece que é tudo permissão de Deus. O inimigo se levanta contra a nossa vida, as enfermidades vêm, porque é tempo de provação, é deserto. É onde que as águas parece que estão nos afogando. E assim os discípulos, não são os apóstolos, são os discípulos, que ficaram desesperados com aquela onda que estava vindo. Mas eles também, irmãos, eles foram na fonte certa. Eles foram a Jesus. Mas o único detalhe é que Jesus repreendeu eles porque eles se apavoraram, sabendo que Jesus estava ali. Eles foram no lugar certo, eles foram em direção a Jesus, foi lá acordar Jesus, mas Jesus quis dizer assim: eu não precisava vocês se apavorarem porque eu estou aqui. Mas eu creio ainda que essas pessoas, né, que eram os discípulos e não eram os apóstolos, eles ainda não tinham conhecimento sobre o poder de Deus. Mas quando o poder se manifestou, então ficaram admirados. Eles sabiam onde era a fonte, onde eles tinham que pedir socorro. Então, quando eles viram o milagre acontecer, eles ficaram impressionados e disseram: mas quem é esse homem que até o mar e o vento obedece ele? E eu creio que ali, irmãos, então, essas pessoas começaram então a crer verdadeiramente no Senhor. Porque Paulo vai nos dizer que o poder de Deus, ele não está somente em palavra, mas em poder. Então, a palavra é pregada e o poder é manifesto. O poder ali, então, o Senhor, ele deu a palavra: acalma-te, mar. E o mar acalmou. Então, veio agora o poder de Deus se manifestou. Vem primeiro a palavra e depois se manifesta o poder. Porque através da palavra o poder acontece, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até os apóstolos, o Senhor, ele manda vários apóstolos junto com os discípulos, e eles vão de 2 em 2 nas cidades aonde que Jesus não podia ir, né?
que eram muitos lugares, então Jesus escalou, né, eles ali para irem nessas cidades, né, e ali o Senhor deu poder e autoridade, né, sobre as potestades malignas ali, e eles voltaram felizes da vida ali, dizer, Senhor, os demônios, eles saem pelo poder que há no teu santo nome. Então nós vemos que vem a palavra, que é o nome de Jesus, e o poder se manifesta. Então Jesus disse assim para eles, não fiquem admirados, porque os demônios saem, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que o diabo está enganando pessoas, como se essas pessoas tivessem autoridade para repreender os demônios. E isso foi algo que eu fiquei muito tempo encucada com isso e fiquei perguntando, mas Senhor, como que é isso que a tua palavra fala que se um demônio lutar contra outro demônio, a casa vai cair, mas como que eles estão lutando contra eles? Se eles são falsos profetas, como é que eles estão repreendendo demônios então? Aí o Senhor me deu um exemplo uma vez, irmãos. Teve uma igreja que fizeram uma porta de madeira assim, né? E tinha uma mulher que disse que era apóstola. E as pessoas passavam ali pelaquela porta e ela dizia que passasse pelaquela porta ali, o demônio ia sair da pessoa. E sabe o que acontecia, irmãos? Aí Deus revelou isso. Quando a pessoa passava pela porta, o demônio saía do corpo da pessoa e ficava do lado ali. Então, o que acontecia? O demônio ficava ali e quando a pessoa ia para casa, o demônio entrava de novo nessa pessoa. E aí que eu consegui entender. Então, não é que os demônios lutam um contra o outro, é apenas um disfarce só. Eles fingem que saem na hora do culto, porque essas pessoas não servem verdadeiramente a Deus, então o diabo engana essas pessoas, e quando volta para casa, o demônio entra de novo na vida da pessoa. A pessoa vai a vida inteira na igreja e nunca resolve nada, nunca vê mudança nenhuma. Por quê? Porque não é uma igreja verdadeira de Deus. Por isso que o Senhor fala, não se alegre porque vocês têm autoridade para repreender demônios. Porque o demônio, ele engana as pessoas. Até porque naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, mas eu repreendi demônios no seu nome. E o Senhor vai dizer, aparta de mim porque eu não te conheço. Você foi enganado por Satanás. Então ali o Senhor diz assim para eles, né? Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, irmãos, eu deixo essa direção hoje, irmãos, sabendo que o Senhor, ele vai estar sempre no controle. Por mais que a situação fique difícil, em momentos difíceis, por mais que esteja difícil, o Senhor sempre está dizendo, eu estou no teu barco, eu estou na tua luta e eu estou aqui para te ajudar. O tempo todo o Senhor está ali do nosso lado, que representa que Ele está dentro do nosso barco. Ali porque ele tá como ser humano ali, que ele estava dormindo, mas Jesus não dorme. Hoje Jesus está lá na glória e ele não dorme. Ele está junto com nós o tempo todo. E ele diz para mim, ele diz para mim e para você, não tema, homem de pouca fé. Porque eu sou contigo e por mais que as tempestades se levantem, por mais que o inimigo se levante contra a tua vida, eu estou aqui do teu lado. Apenas clame o poder de Deus. Clame o nome de Jesus, que o poder de Deus vai se manifestar. Então eu deixo essa direção hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e peço que os irmãos deixem suas curtidas em nome de Jesus.